Será que a existência de Deus e o sofrimento humano são inconciliáveis e contraditórios entre si? Basta observarmos o mundo ao nosso redor que vamos perceber que o sofrimento existe, que pessoas sofrem. Não há qualquer pessoa no mundo que seja 100% feliz ou que não tenha passado pelo menos uma vez em sua vida pelo sofrimento, que tenha experimentado do sofrimento. E é devido a isso, por experimentarem e observarem outras pessoas sofrendo, que muitas pessoas não conseguem acreditar em Deus, ou por isso que desacreditaram em Deus. Porque para elas é impossível que ambas, o sofrimento humano e a existência de Deus, coexistam. Porque se uma existisse, a outra não existiria. E se o sofrimento humano existe, então Deus não existe. E é aí que surge o problema do sofrimento ou o problema do mal, que é tão famoso. E o objetivo do meu vídeo, então, é desmistificar, dar uma resposta clara e objetiva sobre esse problema. O problema do sofrimento, então, se baseia no seguinte: se Deus fosse bom, ele desejaria fazer suas criaturas perfeitamente felizes. E se Deus fosse todo-poderoso, poderia fazer tudo o que quisesse. Mas as criaturas não são felizes. Portanto, falta a Deus bondade, poder ou ambas essas coisas. Em outras palavras, se Deus é todo-poderoso, então ele pode criar o mundo que quiser. E se Deus é todo bondoso, se ele é bom, então ele deseja criar um mundo em que todas as pessoas são felizes, um mundo em que não há sofrimento. Mas o mundo tem sofrimento, então Deus não existe. Mas vamos analisar o que significa a onipotência, o poder de Deus. Onipotência é a capacidade, o poder de se fazer o que é intrinsecamente possível, e não aquilo que é intrinsecamente impossível. Portanto, Deus não pode criar o logicamente impossível, como, por exemplo, um triângulo quadrado. Então, se Deus não pode criar o logicamente impossível, então ele não pode dar às criaturas o livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, negar a elas o livre-arbítrio. Deus pode fazer milagres, mas ele não faz tolices. E o livre-arbítrio significa a capacidade de fazer escolhas. Então, as pessoas têm a capacidade de fazer escolhas, elas escolhem. Então, o sofrimento no mundo existe porque as pessoas escolheram o sofrimento. Quer dizer, elas escolheram certas opções que as levaram ao sofrimento. C.S. Lewis, em seu livro O Problema do Sofrimento, diz: a ideia de que Deus pode modificar e realmente modifica ocasionalmente o comportamento da matéria produzindo o que chamamos de milagres faz parte da fé cristã, mas a própria concepção de um mundo comum e, portanto, estável exige que tais ocasiões sejam extremamente raras. Então, em suma, a resposta seria: Deus é bom e por isso quis nos dar o livre-arbítrio. Deus é todo-poderoso e por isso nos deu o livre-arbítrio. Se ele usasse o seu poder para modificar as escolhas que os seres humanos fazem devido ao seu livre-arbítrio, então ele não seria bom, pois anularia, na verdade, o livre-arbítrio. Então, esse problema do sofrimento não anula a bondade de Deus e nem o poder de Deus. Na verdade, se você for analisar, ele só explicita a bondade de Deus e também o poder de Deus. A ideia que Deus pode modificar o comportamento da matéria é o que chamamos de milagre, e Deus pode fazer isso. Isso acontece, mas para que haja um mundo estável, é necessário que isso aconteça raramente. Tentar excluir a possibilidade de sofrimento que a ordem da natureza traz juntamente com o livre-arbítrio é tentar, na verdade, excluir a própria vida, e Deus não faria isso. Vejamos uma pergunta que C.S. Lewis fez a ele mesmo quando ele era ateu e que ele não tinha uma resposta, que é a seguinte: se o universo é mau, ou mesmo um tanto mau, como foi possível aos seres humanos atribuí-lo à atuação de um criador? E outra pergunta é: o próprio ateu afirma que o mal existe no mundo, que o sofrimento é ruim, que o mal existe no mundo. E como ele sabe que o que é mal? Como ele sabe que o sofrimento é mal? Poderão dizer eles, porque eu sei o que é bom, então o que é contrário é mal. Mas como você sabe o que é bom? Nós só sabemos o que é bom ou mal, bom ou ruim, porque nós pressuponhamos um padrão para comparar e ver o que é bom e mal, correto? Então, na verdade, esse problema do mal, ele já pressupõe a existência de Deus. Porque, como eu disse no vídeo do argumento moral,
Esse padrão é necessário um legislador que é Deus. Então você assiste esse vídeo para compreender melhor essa parte. Mas voltando à questão do sofrimento, muitas pessoas vão entender que o sofrimento existe, que o mal existe devido ao livre-arbítrio. Mas algumas pessoas não entenderão por que o mal e o sofrimento cometem a vida de pessoas que são boas, que sempre fizeram escolhas certas. Por que o sofrimento invadiu a vida delas? Bom, você já ouviu falar que o sofrimento é um mal necessário? Pois é. Você já parou para se perguntar, será que um mundo sem sofrimento é melhor do que um mundo com sofrimento? O próprio filósofo ateu Nietzsche diz que o sofrimento é importante, porque é a partir do sofrimento que nós criamos. O criar a partir do caos vem dessa ideia dele. E de fato, o sofrimento é algo importante e às vezes necessário para que nós podemos chegar à felicidade, para que nós podemos construir essa felicidade, se ela é construída. Então eu acredito que o caminho da felicidade ele seja cheio de pedregulhos que nós, uma hora ou outra, vamos acabar pisando, que é algo necessário. Então o sofrimento é uma forma de termos uma vida melhor. E eu acredito que, às vezes, Deus permite o sofrimento para que nós podemos chegar à felicidade. É somente com aqueles que não nos preocupamos que nós desejamos que eles sejam felizes sob quaisquer circunstâncias. Mas é somente com aquele que nós preocupamos de verdade, com a nossa família, com nossos amigos, com pessoas que amamos, que nós desejamos vê-los sofrer, ao invés de serem felizes com vidas, com estilos de vida desprezíveis e desviados. C.S. Lewis também diz no livro dele que é natural para nós desejar que Deus nos traçasse um destino menos glorioso e menos árduo, mas assim não estaríamos então desejando mais amor, e sim menos amor. Então essa bondade divina, ele explica da seguinte maneira: a bondade divina diverge da nossa, mas não é totalmente diferente. Ela não difere como o preto do branco, mas como um círculo perfeito se destaca da primeira tentativa de uma criança para desenhar uma roda. Quando, porém, ela aprende a desenhar, saberá que o ciclo que traça, então, é aquele que estava tentando reproduzir desde o início. Então, Deus é exigente conosco porque Ele nos quer ver felizes de verdade, mesmo que nós não compreendamos isso na hora que estamos sofrendo. Deus nos permite sofrer porque Ele tem um bem maior reservado para nós, um bem futuro reservado. Então, quando chegarmos lá na frente, nós vamos entender isso. Mas eu acredito que nem sempre Deus permite o sofrimento. Às vezes o sofrimento acontece porque nós fizemos escolhas erradas, né? Afinal, não podemos anular a questão do livre-arbítrio. Então, acidentes acontecem e trazem consigo consequências ruins. E é por isso que coisas ruins acontecem com pessoas boas, porque outras pessoas talvez tenham feito escolhas erradas que acarretaram em prejuízos na vida dessas pessoas boas. Então, não foi culpa dela, mas o sofrimento acabou indo na vida dela. Ou então acontece com ela porque Deus permite o sofrimento para que ela possa ser feliz. Então, essas são duas possibilidades, né? Desse sofrimento que não tem um propósito maior, aparentemente, para essas pessoas boas. Então, possa ser que enquanto nós estamos sofrendo, nós não percebemos esse bem futuro, esse bem maior que nos trará esse sofrimento. Porque quando nós estamos sofrendo, é muito difícil pensar, tudo bem, esse sofrimento é algo necessário, eu preciso passar por isso para ser feliz futuramente. Não, nós só pensamos, eu não quero passar por isso. Por que, Deus, você está me dando esse sofrimento na minha vida? Mas, futuramente, nós podemos compreender porque esse sofrimento e talvez nós até agradecemos esse sofrimento na nossa vida. Poderão ainda dizer, segundo aquela minha lógica, né? Será que um mundo sem sofrimento seria melhor do que um mundo com sofrimento? Uma pergunta que surge é, será que um mundo sem livre-arbítrio não seria melhor do que um mundo com livre-arbítrio? É uma pergunta interessante. Deus poderia sim nos ter feito sem um livre-arbítrio. E nós seríamos o quê? Robôs. Nós seríamos como robôs que obedecem às ordens dele. Deus poderia nos ter feito como pessoas que sempre escolheriam as opções corretas e certas para se chegar à felicidade. Mas como ele poderia ter escolhido isso? É quase um consenso universal de que a liberdade é algo bom e que sem a liberdade nós não somos nada. E além do mais, eu acredito que mesmo que fosse possível a felicidade em um mundo em que não houvesse livre-arbítrio, eu acredito que essa não seria a liberdade verdadeira, a máxima felicidade. E como Deus é supremamente bondoso, então ele deseja aos seus filhos a felicidade
a super felicidade, a felicidade máxima. Talvez nós aqui na Terra, cansados de tanto sofrimento, de tanto mal, de observarmos tantas coisas desastrosas, catastróficas, preferíssemos que o mundo e que nós não tivéssemos livre-arbítrio para escapar desse sofrimento. Mas o que seríamos sem liberdade? Seríamos alguma coisa? Talvez fosse nossa compreensão humana aqui na Terra, talvez não, mas será que é possível a liberdade? Será que é possível a felicidade sem a liberdade? Sem a capacidade de escolha, sem a liberdade, nós seríamos como robôs, como máquinas que obedecem a terceiros, nesse caso, que obedecessem a Deus. Nós não seríamos pessoas, porque nós não seríamos nós não seríamos seres com consciência, né? É isso que nos define. Então nós seríamos como simples robôs, então nós não seríamos nada. Deus poderia sim nos ter feito como robôs, que sempre obedecessem às suas ordens, que sempre escolhessem louvar para todo sempre, para toda a eternidade. Mas Ele não escolheu isso. Ele escolheu nos dar a liberdade, nos dar a capacidade de escolher entre Ele ou não, de escolher amá-lo ou não. Afinal, o amor só nasce do livre-arbítrio. Ninguém ama quando é obrigado a amar, correto? Talvez você não se dê conta de como é bom esse presente, de poder escolher, porque você tem, talvez você não se dê conta disso. E também você talvez não se dê conta de que se Deus é supramente bondoso e supramente poderoso, então Ele também é supramente inteligente. Então, quem somos nós para questionar a escolha de Deus? Quem somos nós para questionar de que o livre-arbítrio que foi a escolha de Deus é algo ruim? Quem somos nós? O amor de Deus por nós é tão grande que, por vezes, Ele admite e permite que o sofrimento entre em nossas vidas, como uma forma de disciplina espiritual, como uma forma de treinamento para podermos chegar à perfeição e podermos desfrutar do gozo eterno, da felicidade máxima. E o amor de Deus por nós é tão grande, mas tão grande, que Ele fez muito mais do que apenas permitir o sofrimento para que pudéssemos desfrutar um dia da felicidade máxima. Ele propôs uma solução para este problema do mal, para este problema do sofrimento, que se baseia em apenas uma palavra, que é perdão.